Mas chegaram mais. Eu imagino que ontem também chegou um monte de gente atrasada. Esse horário de verão engana. Mas ainda bem que estamos aqui na esperança de sermos arrebatados, junto com todos. Irmãos, nós vamos continuar, né, o assunto que começamos ontem. E esse assunto, como nós falamos ontem, ele é um assunto extremamente importante para a nossa vida, na nossa caminhada e na nossa carreira com o Senhor. Eu considero assim um assunto muito poderoso nas nossas vidas. E de 2 anos para cá eu tenho experimentado um pouco mais a realidade desta verdade, que é da autoridade dos filhos de Deus. A autoridade que o Senhor nos deu. E o que isso representa? Ontem nós começamos e vimos o aspecto da autoridade, como foi que Deus deu autoridade ao homem, mas na queda essa autoridade ela foi passada a Satanás, mas que Jesus, na obra do Calvário, o Senhor conquistou de volta essa autoridade. É muito maravilhoso quando nós temos o conhecimento e a revelação desta verdade, porque isso faz muita diferença no nosso caminhar no dia a dia. Às vezes nós estamos como diz o hino nacional brasileiro, né? Deitado em berço, como é que é? Deitado em berço esplêndido, eternamente em berço esplêndido. A gente está assim, achando que está assim, a vida espiritual é assim. Não. A vida espiritual não é assim. A vida espiritual, ela tem um combate. Paulo diz, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. A vida com o Senhor não é uma vida passiva, mas é uma vida muito ativa na presença do Senhor. Não é ativismo, mas é uma ação segundo o Espírito de Deus. Não é que a gente vai ficar de um lado para o outro, igual robozinhos, né? Vai para lá. Não. Mas é que nós marchamos, vamos em frente. Prosseguimos, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele estabeleceu. E isso é maravilhoso. Então, lembrando aqui, para a gente avançar hoje, só lembrando, Deus criou o homem, nós lemos lá no primeiro capítulo de Gênesis, que quando Deus criou o homem, Deus deu domínio ao homem. E Deus disse que ele deveria sujeitar toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Ele deveria ter domínio, deveria sujeitar a terra. Deus deu uma grande autoridade ao homem, colocou isso nas suas mãos. Mas na queda, quando o homem foi tentado, né, a mulher foi tentada, foi enganada, Satanás seduziu, enganou a mulher, e depois o homem assim entrou em acordo com a sua mulher e também desobedeceram ao Senhor, e assim passaram a autoridade que tinha as mãos de Satanás. Legalmente passaram. E o Senhor não tem outra alternativa a não ser que através do homem, só que do novo homem, o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas o Senhor Jesus que se fez carne, Ele foi o único e seria o único capaz de restituir, de resgatar esta autoridade que havia sido perdida. E legalmente o Senhor Jesus fez isso. O livro de Colossenses, no capítulo 2, vai dizer que o Senhor Jesus, Ele tomou o escrito de dívida que havia a nosso respeito, e Ele cravou essa nossa dívida na cruz. Aleluia. Toda a nossa dívida foi cravada na cruz. E a palavra diz que Ele despojou a principados e potestades. O Senhor despojou a principados e potestades, e triunfou valorosamente sobre eles, e os expôs, a palavra diz que os expôs à vergonha. Olha que coisa gloriosa, irmãos. O Senhor expôs à vergonha todo principado e potestade.
e triunfou sobre eles. De forma que quando o Senhor, irmãos, Ele ressuscitou, Ele apareceu aos seus discípulos. Ele apareceu aos seus discípulos e disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Ou seja, ninguém tem autoridade a não ser o Senhor. Satanás não tem mais autoridade. Aí você pode pensar, mas Satanás nunca teve autoridade. Teve, sim. O homem passou às mãos de Satanás a autoridade que ele tinha recebido. Só lembrando que nós vimos ontem, na tentação de Jesus, que foi registrada em Lucas, no capítulo 4 de Lucas. Lá, quando Satanás tentou a Jesus, Satanás falou algo para Jesus, nesse sentido. Disse assim: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. A autoridade que Satanás tinha, ele está dizendo, ela me foi entregue. Foi entregue por quem? Não foi por Deus, mas foi pelo homem. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele deixou a sua glória, se fez homem, e como homem Ele foi também servo, e foi obediente até a morte de cruz. E ali na cruz Ele pagou o preço por nós, e pagou o preço para nos resgatar, e para resgatar tudo aquilo que havia sido perdido na queda. E uma das coisas que havia sido perdidas foi a autoridade. E agora o Senhor então conquista de volta essa autoridade. E Ele disse para seus discípulos depois da ressurreição: toda autoridade me foi dada. Aleluia. E nós vimos que o Senhor Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, e a palavra de Deus diz no livro de Efésios, no capítulo 1, que Deus o colocou acima de todo principado e potestade, todo nome que se nomeia, quer no céu ou na terra. Amém. O Senhor se assentou à destra do Pai. Mas não só isto, a palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 2, que nós vimos ontem, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E disse depois que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Nos colocou numa posição de autoridade neste universo. Vocês já pensaram nisso? Não é nem mais a terra. Deus tinha dado, quando criou o homem, uma posição de autoridade na terra, mas agora em Cristo é uma posição de autoridade no universo. Eu nem sei como isso funciona, irmãos. Não sei. A autoridade que Adão recebeu e depois perdeu, agora o Senhor Jesus conquistou essa autoridade, tirou das mãos de Satanás, e mais ainda foi acrescentado agora. Agora os filhos de Deus, o novo homem em Cristo, a nova criação, ela recebeu a autoridade que tinha sido perdida, e mais ainda. Adão não tinha autoridade sobre demônios, principados e potestades, mas agora em Cristo nós temos. Amém. Aleluia. Não é mais só a terra, agora está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, isso é uma pequena coisa? Isso é algo grandioso, maravilhoso. Nenhum anjo de Deus está nessa posição. Somente os filhos de Deus, nascidos de novo, criados em Cristo Jesus, só aqueles que são novas criaturas. Às vezes nós ficamos de mimimi com muitos probleminhas, né? E não nos damos conta da nossa posição em Cristo. Irmãos, e é algo tão glorioso que não é só para quando a gente
estiver na glória, só quando o Senhor Jesus voltar, não. É para começarmos a usufruirmos agora. Paulo diz que nós devemos reinar em vida através de Cristo Jesus. É agora. Há uma mentalidade totalmente equivocada no meio, às vezes, da irmandade dos cristãos, que é o seguinte: tudo que é ruim acontece aqui na terra, e o que nos é reservado de bom é só para o dia que a gente estiver na glória. Será que é assim que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância? Será que a vida em abundância é só as coisas ruins aqui? Não, irmãos. É reinar agora, a partir de agora. Você tem autoridade, não é lá na volta de Jesus, você tem autoridade agora, a partir do momento que você foi incluído em Cristo. A partir do momento que Deus te tomou e batizou em Cristo. O que é batismo em Cristo? É você foi unido a Cristo. Pela fé. Você se tornou membro do corpo de Cristo, Filho de Deus. Você recebeu essa autoridade. A autoridade que o Senhor deu, a autoridade que Ele recebeu, Ele passou a nós. A sua igreja, o seu corpo, os seus filhos. Isto é muito sublime. Agora, uma vez que nós recebemos autoridade, o que nós fazemos com essa autoridade? Há uma responsabilidade. E é isso que eu gostaria que hoje nós meditássemos. Há uma responsabilidade para cada um de nós com essa autoridade que Deus nos deu. Quando alguém recebe um encargo para fazer alguma coisa, seja numa empresa ou seja no governo, é dado a ele autoridade para fazer aquilo, para cumprir a sua responsabilidade. E a palavra do Senhor nos diz, através de Paulo aos Coríntios, que nós fomos feitos embaixadores de Deus, representantes do Senhor. Eu e você somos representantes do Senhor Jesus nesta terra. Cada um de nós aqui. E como embaixadores, nós temos uma responsabilidade em representar a nossa pátria celestial. Nós estamos aqui, nós não somos desse mundo, diz a palavra, mas nós temos uma pátria celestial. E somos embaixadores dessa pátria. E nós somos guiados pelos, vamos chamar assim, as leis dessa pátria, os princípios dessa pátria. E onde estivermos, é um pedaço dessa pátria. Não é assim a embaixada de cada país? Se você for ali na rua, na Avenida Presidente Wilson, no Rio de Janeiro, na Embaixada dos Estados Unidos, quando você entra lá, é como se você estivesse nos Estados Unidos. E lá dentro, você tem que obedecer à legislação dos Estados Unidos. Lá é um pedaço como um pedaço dos Estados Unidos. O que significa para nós? Eu quero ilustrar o fato de que, como embaixadores do Senhor, onde você estiver é um pedaço do céu que tem que estar ali. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está em vós. Então, onde você está, tem que manifestar o reino de Deus. E é para isso que Deus nos deu autoridade para representar o seu reino aqui nesta terra. Não é só para isso que Deus deu, entendeu? Mas é para isso também. Para trazer a realidade da pátria celestial aqui para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Trazer a vontade de Deus para a terra é trazer um pedaço do céu para a terra. Como eu disse ontem, quando o Senhor Jesus expulsava os demônios, e eles falaram que era por Beelzebul, mas o Senhor falou, olha, se a casa está dividida, ela não subsiste, etc. E aí então o Senhor faz uma afirmação, mas se eu expulso a Satanás pelo poder do Espírito Santo, é chegado o reino de Deus entre vós.
é chegado. Toda vez que a autoridade do Senhor é manifestada, é chegado o reino de Deus. Toda vez que a autoridade que Deus deu a você em Cristo é manifestada, significa que o reino de Deus está aqui. Você está manifestando, está demonstrando o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Então você foi chamado não para ser assim alguém que passivamente vai levando a sua vida no reino de Deus. Não. Você foi chamado para participar. Você é um ator. Ator no sentido não de ator como tem de falar. É mentira, né? Mas um ator, você é participante. Um protagonista. Fica melhor, né? Você está agindo. Você é um agente. Você é embaixador de Deus nessa terra. E tem sobre você a autoridade do Senhor Jesus. Não de homens. Há muito tempo eu fiz essa palavra da oração de Jesus, né? Venha o teu reino, é como se soasse assim, Maranata, para vir do Senhor Jesus, né? Então Deus clamando a volta do Senhor Jesus, mas é algo bem mais... Não, é a vontade do Senhor aqui. Enquanto Ele está ausente, nós queremos fazer a vontade dEle para cá. Nós queremos preparar o caminho do Rei. Como João Batista preparou a vinda do Senhor Jesus, nós devemos agora preparar o caminho da volta do Senhor Jesus. Assim que nós fomos manifestando o reino, vai ter tantas manifestações do reino de Deus aqui, que é quando o Senhor Jesus vier, já está pronto, né, para eles receberem o reino. Quais são as nossas responsabilidades? Nós temos responsabilidades. Eu queria falar de duas responsabilidades. A primeira delas é: nós devemos proclamar o reino e demonstrar o poder do reino de Deus. Para isso o Senhor nos deu autoridade. A segunda delas, das responsabilidades, e muitas coisas vão estar incluídas nessas duas responsabilidades, é que nós devemos resistir ao diabo. O Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, a palavra de Deus diz que Ele veio para fazer uma coisa. Qual a coisa que Ele veio fazer? Uma delas é destruir as obras do diabo. E como Filho de Deus, nós também somos chamados para destruir as obras do diabo. Para desfazer. Para resistir. Para combater. Mas antes de falar dessas duas responsabilidades, deixa eu colocar alguns pontos, alguns princípios que são importantes. O primeiro deles, irmãos, é que nós precisamos cooperar com Deus. O Senhor podia fazer tudo sozinho aqui nessa terra. Eu podia, com uma palavra, resolver tudo. Mas o Senhor não fez assim. Ele definiu não fazer assim. Ele definiu fazer de outra forma. Ele definiu que as coisas que têm que ser feitas aqui é com a cooperação do homem, dos seus filhos. Paulo diz: de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3:9. De Deus somos cooperadores. Em que sentido nós cooperamos com Deus? Tem coisas que é da vontade de Deus fazer nessa terra, mas Ele aguarda que alguém venha e manifeste a sua vontade, para que aquela vontade dele se realize. Por exemplo, Ele diz, né, a palavra é muito clara com relação à salvação, que o Senhor é longânimo para com todos e deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem aqui ao arrependimento, ou ao conhecimento, outro lugar, ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, salvar. E por que Deus não sai salvando eles, salvando ele? Como é que o Senhor estabeleceu que a salvação deveria acontecer? Cooperação conosco. Nós precisamos pregar o Evangelho. Como é que vai crer? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como? Tem que haver alguém que pregue. Precisamos cooperar com o Senhor na sua vontade.
Há várias coisas, irmãos, no reino de Deus. Deus estabeleceu certas leis espirituais. E essas leis o Senhor não vai quebrá-las. Eu gosto de usar sempre aquela ilustração que aconteceu com Moisés. O povo de Deus saiu do Egito e eles começaram a caminhar em direção à terra, mas chegaram de frente para o mar. Mar Vermelho. E atrás dele o inimigo deles, um exército de Faraó. E eles começaram a ficar assustados e começaram a clamar ao Senhor. E Deus voltou para Moisés e disse: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E você, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão e divide o mar. Às vezes nós estamos clamando para Deus fazer certas coisas que Deus até mesmo já fez por nós. Às vezes nós estamos clamando para o Senhor fazer algumas coisas que o Senhor mandou nós fazermos. É mais ou menos assim algumas orações que a gente faz. Eu já fiz essa oração e às vezes o hábito errado é tão terrível que fica na gente. O irmão está doente, ou a irmã, ou uma pessoa está enferma, e a gente: Senhor, visita fulana, ela está enferma. Quem que tem que visitar? É Deus ou eu? Somos nós. A gente pede para o Senhor fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Às vezes você está sendo atacado por pensamentos terríveis e você sabe que isso é do inimigo e você: Senhor, me ajuda, me ajuda. Não, Deus não vai te ajudar nisto, porque Ele já te ajudou. Na cruz o Senhor já despojou a principados e potestades. O Senhor na cruz conquistou a autoridade para você. E a palavra de Deus diz que é para você resistir ao diabo e ele vai fugir. Por que clamas a mim? Ele falou para Moisés: diga ao povo que marche, e você divide o mar com o seu bordão. Por quê? Porque Deus já tinha dado autoridade para Moisés fazer aquilo. Agora, o que eu acho maravilhoso, eu não canso de repetir isso, diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar. Na realidade, Deus mandou Moisés fazer, mas quem fez no final foi o Senhor, entende? Deus diz: imporá as mãos sobre os enfermos, serão curados. Sim, o Senhor mandou a gente ir lá e curar a pessoa, mas quando a gente coloca a mão e ordena que você seja curado, e de fato quem cura é o Senhor. Mas você tem que fazer aquela parte que a você foi dado a autoridade para fazer. Amém. Então nós precisamos, ter essa consciência de que devemos cooperar com Deus na sua vontade. Muitas coisas que são da vontade de Deus, irmãos, nós precisamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. E toda vez que a gente começa a orar, pedindo a Deus para Ele fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, nós estamos mostrando a nossa incredulidade. Nós estamos como que declarando que nós não aceitamos aquilo que Deus já nos deu em Cristo. Não é verdade? A cada vez que a gente faz isso, mais a gente reforça a nossa incredulidade e a fé não brota nos nossos corações. Com relação ao uso da nossa autoridade, irmãos, nós precisamos crer e receber aquilo que Deus já fez por nós em Cristo. Nós precisamos crer e receber. Não é nem pedir que Deus nos dê, porque Ele já nos deu. Se você ora: Senhor, me dê autoridade sobre espíritos malignos, Senhor, me dê autoridade, Senhor. Não. Deus já te deu. Sua oração devia ser diferente.
Senhor, eu te agradeço porque o Senhor Jesus conquistou a vitória por mim na cruz e ressurgiu dentre os mortos e venceu todas as coisas. Senhor, muito obrigado pela autoridade que tu me deste. Senhor, quando eu sair, Senhor, encha meu coração de ousadia. Ousadia você pode pedir. Como os discípulos no princípio, lembra? Eles foram perseguidos ali naquele início e eles se reuniram e um só homem, uma só voz diante do Senhor, eles clamaram: dá-nos ousadia enquanto nós pregarmos o Evangelho, e o Senhor também faça os sinais, etc. E tremeu o lugar e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. Mas eles não pediram autoridade, né? Dá-nos ousadia para pregar o Evangelho, e o Senhor confirma a palavra com sinais. Mas eles não pediram autoridade, porque eles já tinham. Eles não pediram aquilo que Deus já tinha dado para eles. Então nós temos que, sabe, crer e receber. Crer e receber. Por que Lutero estava ali em 1500, eu não lembro mais como foi a data, fez 500 anos agora há pouco, né? Da reforma. Mas ele era uma pessoa que amava o Senhor. Mas ele não conhecia a verdade da justificação pela fé. E ele estava querendo fazer algumas promessas, né? Ele era padre, ele era monge, etc. Mas até que a luz veio e ele entendeu que o Senhor já tinha realizado a obra e que o Senhor já tinha dado a justificação pela fé para ele. O que ele fez? Ele creu e recebeu. E por causa disso aconteceu apenas um homem, aconteceu toda essa revolução. Porque ele recebeu aquilo que Deus fez por ele. E é assim para nós, irmãos. Às vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que Ele já nos deu. Imagina vocês. Faz de conta que você me deu sua Bíblia de presente, por favor. Eu recebo. Obrigado. Obrigadão. Ela está me dando presente. Ela me deu. Leandra, por favor. Você me empresta a sua Bíblia um pouquinho? O que você vai me falar? Você já me deu. Leandra, eu posso levar para minha casa para estudar? Sim. Às vezes nós fazemos isso com o Senhor, irmãos. Ele já nos deu e a gente fica... Senhor, me dá. Obrigado. O Senhor já nos deu. É como alguém que ainda está lá com medo de ser salvo ou não é, né? Ele fica lá pedindo a salvação todo dia para Deus. Mas você não tem que mais pedir. Se você creu em Jesus como Filho de Deus, creu que Deus ressuscitou dentre os mortos, então agora receba a sua salvação, acabou o problema. Não tem que ficar pedindo mais, é crer e receber. Deixa eu contar um exemplo meu, que é um fracasso, entre aspas, mas talvez possa te ajudar. Eu orei a Deus por um dom por mais de 20 anos. Deus me dá um dom. Eu orei, orava. Mas todo dia eu orava. E aí pedi aos irmãos para orarem comigo. Já pedi também irmãos para orar e nada acontecia. Na verdade eu vou dizer qual é o dom, para ficar mais fácil para exemplificar. É só um exemplo, irmãos, né? Não quero chamar a atenção aí. Eu queria ter o dom de línguas, falar em línguas. E orei por muitos anos. E aí, de uma hora comigo, quero pessoa, eu orava, punha as mãos, não acontecia nada. E ela, não, agora esse irmão, ele ora com todo mundo e acontece nada. Eu, Senhor, mas o que está vendo lá na tua palavra? Está dizendo que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Eu quero falar novas línguas, Senhor. Aí um dia eu estava escutando uma pregação de um irmão, Derek Prince, gosto muito desse irmão, já passou para o Senhor. E ele estava falando que uma pessoa chegou para ele e falou: irmão, eu estou orando há 25 anos para Deus me dar, para que Deus
me dê a língua para eu falar. Aí ele voltou para aquela pessoa e disse, você vai continuar orando por mais 25 anos e não vai receber. Porque quem fala é você, não é o Espírito Santo, não. Ele te dá a língua, mas você precisa falar. Entenderam, irmãos? O Espírito Santo dá, mas você tem que falar. Aquilo acendeu uma luzinha dentro de mim. Opa, isso meu. E eu nem sei como eu comecei a falar em línguas. Sem eu perceber, eu já estava falando em línguas. Glorificando a Deus. Os Espíritos, eles falavam conforme o Espírito concedia. O Espírito Santo concede, mas eles têm que falar. A boca é sua. Você fecha a boca se você quiser e não fala. É claro que em alguns momentos pode ser tão, a experiência pode ser tão emocional que você não consegue, né? Mas eu me lembro lá no início da minha caminhada cristã, eu tinha aprendido que o dom de línguas era algo até do inimigo. Então, eu senti que ia ter essa experiência, então eu me segurei. E depois fiquei mais de 20 anos orando. Na realidade, então, irmãos, é crer e receber. É pedir ajuda de Deus para a gente saber receber as coisas de Deus. A cura é uma delas. Pelas pisaduras, fomos o quê? Pelas pisaduras do Senhor? Fomos sarados. Ele nos deu isso, está lá. Então você tem que crer e receber. A questão é saber receber. Um outro aspecto é que, com relação à autoridade, irmãos, nós precisamos também ter isso muito claro na nossa mente. A autoridade apenas faz acontecer as leis espirituais que Deus já estabeleceu. As leis que Deus estabeleceu no seu reino. Não adianta você usar a sua autoridade para fazer algo que não está de acordo com as leis espirituais de Deus no reino dele. É como um guarda, um policial querer usar a sua autoridade para fazer aquilo que não está estabelecido na lei. Não vai funcionar. É abuso de autoridade isso, né? Mas no nosso caso, se você quer fazer algo que não está de acordo com as leis do reino de Deus, você não vai ter o aval de Deus. Não vai acontecer. Então é aquilo que Deus já definiu nas leis do reino de Deus. Por exemplo, Deus já estabeleceu que se você resistir o diabo, ele vai fugir. Então a sua autoridade vai ser exercida nesse sentido e vai acontecer isso. Você vai fazer cumprir aquilo que Deus determinou. Mas se estiver fora daquilo que Deus determinou, não adianta. Então você precisa conhecer as leis, vamos chamar assim, do reino de Deus, os princípios do reino, a verdade da palavra de Deus. E Deus, irmãos, Ele vai cumprir a sua palavra. A palavra de Deus, como eu disse ontem, Salmo 138, versículo 2, Deus, Ele colocou a sua palavra acima do seu nome. Ele colocou a sua palavra, diz que Ele engrandeceu, Ele magnificou a palavra dEle acima do próprio nome. Tão importante é a palavra de Deus. Se está escrito na palavra, irmãos, segure nisso. De um tempo para cá eu resolvi tomar uma nova posição com relação à palavra. De tudo que está escrito, eu realmente creio de todo o meu coração e agir de acordo com aquilo que está escrito. A gente pode falar, nós cremos. Eu creio na Bíblia inteira, eu creio. Mas você às vezes não dá um passo de fé em direção àquilo que está escrito. Você não mistura a sua fé na palavra de Deus. Ou seja, está escrito, mas você não dá um passo em direção àquilo que a palavra de Deus mandou você fazer. E aí acontece o que aconteceu com o povo de Israel, conforme o livro de Hebreus registrou. Não, eles receberam a palavra, mas
essa palavra não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé. Então nós precisamos, sabe, misturar com a fé. A nossa autoridade, irmãos, ela é muito manifestada pelo nosso falar. Então, o nosso falar, ele pode trazer bênção ou maldição, nós já sabemos disso. Não é? Só lembrando daquele verso que está em Provérbios 18, 21. A morte e a língua estão no poder, né? A morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso é muito, muito real. As nossas palavras, elas trazem consequências muito sérias, para o bem ou para o mal. Então assim, a gente precisa ter graça de Deus e sabedoria, pedir sabedoria ao Senhor. Isso, sabe, não falar de maneira leviana as coisas. Pais às vezes amaldiçoam os filhos sem saber que estão amaldiçoando. Falam levianamente certas coisas. Aquela história, né? Ah, esse menino aqui, cara, ele não consegue estudar, não vai dar em nada. É isso que ele vai ser. Você é autoridade sobre ele, você proferiu uma maldição sobre ele. Seu filho está lá com um problema de estudar. Você pode, olha, ele está com dificuldade, mas ele vai melhorar. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir vencer isso. É outra fala, não é não? As nossas palavras. 2 Coríntios 4,13, está direito lá. Eu criei, por isso falei. Precisamos crer na palavra de Deus. Aí nós falamos. Porque senão é apenas um método, entendem? É apenas uma reza, é apenas uma repetição. E não é isso que vai trazer a realidade dessa autoridade, mas é você crendo com o coração e professando com a sua boca. Você crê, isso você fala. A boca fala do que está cheio do coração. Então isso deve ser um convite para nós, cada um de nós, enchermos o coração com a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, nós vamos estar falando palavras de bênção, palavras que trazem a graça de Deus, palavras que podem mudar as coisas para melhor, palavras que vão trazer o reino de Deus. A gente sempre vai falar o que nosso coração estiver cheio. Não tem como. Você conhece alguém, se você conversa um tempo com ele, você vai ver. Porque você vai saber o que está no coração da pessoa. Você vai começar a falar. O nosso falar, ele é importante. Então nós temos essas responsabilidades, né, de resistir ao diabo e a outra responsabilidade é pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus e demonstrar o poder do reino de Deus. Mas a gente precisa estar com esses pontos que eu acabei de falar, bem conscientes em nós, na nossa prática. E assim nós vamos cumprir essas duas responsabilidades de maneira muito efetiva. Então a primeira delas, proclamar o reino e demonstrar o seu poder. O Senhor nos chamou para isso. Quando o Senhor Jesus, ele apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição e ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele então diz, portanto agora, ide. Esta é a nossa responsabilidade. Fazei discípulo entre as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que mais?
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação do século. Então o Senhor tem autoridade, e Ele diz agora para a gente ir nesta autoridade. E Ele está dizendo para a gente ir, falando para aqueles discípulos que eles deveriam ensinar para os próximos discípulos aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, aquilo que Jesus tinha ordenado. O que foi que Jesus ordenou para os discípulos? Se você ler os evangelhos, você vai descobrir. Para eles irem fazerem discípulos das nações. Olha o que o Senhor diz em Mateus 10, versículos 7 e 8 para os 12 discípulos. Ele diz assim, olha, Mateus 10, 7, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Eles deviam pregar o reino. Mas não só isso, agora eles deviam demonstrar o poder do reino. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Qual foi o modelo, se nós podemos chamar assim, que Jesus utilizava? Como é que Jesus fazia? Jesus sempre pregava o reino e demonstrava o seu poder, ele fazia milagres. Ou às vezes ele fazia milagres primeiro e depois anunciava o reino. E assim também foram os seus discípulos. Quando ele comissionou os seus discípulos, ele ordenou isso para os seus discípulos. E agora, quando ele ressuscitou, ele está dizendo, olha, agora faz discípulos. E esses que forem feitos discípulos, também ensine-os a guardar isso que eu ordenei para vocês. Você acha que isso é para você? Se você é um discípulo de Jesus, é. Você não pode ser seletivo. Às vezes nós somos seletivos no sentido seguinte, a gente escolhe aquilo que nos é conveniente. Eis que estou convosco até a consumação do século. Opa, isso é para mim. Mas agora ir lá e fazer discípulo, não, bom, isso era só para os apóstolos, só para aqueles que hoje são apóstolos. Não, irmão. Para todos os filhos de Deus. A você foi dada autoridade. E não só autoridade, foi dado poder. Você recebeu o poder de Deus. Paulo fala para Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de temor, mas espírito de poder. Nós temos poder e autoridade para ir e fazer isso que o Senhor mandou a gente fazer. Quando o Senhor também manda os 70, Lucas 10 registrou isso, Lucas 10, 8 e 9, diz assim para eles, quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. E o que eles deviam fazer? Curai os enfermos que nela houver. Meu Deus, que glória! Vai na cidade e cure os enfermos que nela houver. O que vocês entendem por isso? Quantos enfermos? Oi? Todos! 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 Curai os enfermos que houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Eles iam curar todos os enfermos. Demonstrou o poder de Deus. Agora vamos falar do reino. Todos iam crer, vocês acham? Não. Mas todos foram curados. A cura, irmãos, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa para você. Não é porque você é bonzinho, santo, ou porque alguém está, sabe, se consagrando a Deus, então vai curar aquela pessoa. Não! É para qualquer um. É a bondade de Deus. Algumas pessoas já me perguntaram, mas Bíblia, você vai e ora a pessoa na rua, e daí? A pessoa foi curada, e aí? Qual o propósito disso? Para quê? Você fala de Jesus para lá, às vezes eu falo, às vezes não. Mas tá, você não pregou o evangelho, e aí? Qual é o motivo?
O motivo é que ela experimentou a bondade de Deus. E o que traz arrependimento ao homem, diz a palavra? O que a palavra diz? O que traz arrependimento ao homem é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Aleluia. Aleluia. Aquele leproso, dos 10, um se arrependeu e voltou para adorar o Senhor, porque ele viu a bondade de Deus na vida dele. Muitos que você pode curar na rua, ore por eles, são curados. Alguns não vão nem, então foi ótimo, estou melhor agora, tá bom. Mas alguns vão ser tocados pela bondade de Deus e vão ser levados ao arrependimento. Amém. Aleluia. Irmãos, aqui é o poder do reino de Deus. Paulo diz aos Coríntios algo muito precioso que ele diz. Ele diz, 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que Paulo diz isso? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmão, se não há demonstração do reino de Deus, do poder do reino de Deus, a gente pode estar só pregando a doutrina. Estamos falando. Eu me lembro do irmão chamado T.L. Osborne. Deus usou esse irmão tremendamente no evangelismo, no mundo todo. Ele foi um dos irmãos assim, que começou com as grandes cruzadas. E ele disse que ele sentiu um chamado, ele foi para a Índia, ele e a esposa dele, eram bem novos. E chegaram ali pregando a palavra e falava de Deus e tal. E as pessoas não estavam nem aí. Nos Estados Unidos eles pregavam o evangelho e funcionava. Muitas pessoas criam, mas lá na Índia que nunca ouviram falar de Jesus e tal, não funcionava. Aí eles tomaram a decisão e voltaram, meio frustrados para casa. Até que ele teve um encontro com Deus, ele teve uma visão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus apareceu para ele. Ele teve um encontro com o Senhor de poder e de visão da presença de Deus. E depois desse tempo, então, ele começou a entender que ele precisava estar evangelizando, não só proclamando o reino, mas também demonstrando o poder, dando testemunho da ressurreição de Jesus, como os discípulos fizeram no livro de Atos. Irmãos, como é que os discípulos testemunhavam a ressurreição de Jesus? Como é que vocês acham que é? Eles só chegavam e falavam assim: Jesus ressuscitou. Quem vai crer no Pedro, no João? Quem vai crer? Você acha que era só assim de falar? Não! Jesus, ele fez muitos milagres, e aí ele está vivo, e eu vou provar para vocês. Então eles pregavam o evangelho e Deus confirmava aquela palavra com sinais. A demonstração de poder. Aí esse irmão T.L. Osborne, ele diz que aí ele então viu que agora ele podia voltar para lá. E foi a grande colheita, porque agora ele pregava. E ele era muito ousado. Ele chegava, por exemplo, na cruzada, a primeira coisa que ele fazia, eu vim pregar Jesus, que está nesse livro. E esse livro diz que Jesus está vivo, e que Ele é aquele que faz todas as coisas, ele falava, e eu quero provar que Ele está vivo. Eu quero orar com aqueles que estão doentes. Irmãos, cegos abriam os olhos, paralíticos levantavam. E aí, então ele pregava o evangelho. E muitos se convertiam. Deus nos deu autoridade para pregar o evangelho e demonstrar o poder do evangelho. Nós não podemos, irmãos, nos conformar e ficar na nossa passividade. Sabe, não, eu só vou falar, você fala assim, fica ali, né? Tem que haver a demonstração do poder de Deus. É o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus. Claro, você prega a palavra, as pessoas podem compungir os corações, podem se quebrantar, mas como Paulo diz, olha, eu fui aí na demonstração do Espírito e de poder. Esses sinais seguirão aqueles que creem. E o que diz lá? Olha aí no final de Marcos, por favor. Marcos 16. 17.
16, 17, as sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora presta atenção, versículo 20, e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte. Eles pregaram, anunciaram, proclamaram o reino. Mas o que aconteceu? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, a demonstração do poder do reino de Deus. Aleluia. Irmãos, as nossas reuniões têm que ser cheias da presença de Deus. Nós temos que, sabe, exercitar a nossa autoridade para liberar o poder de Deus entre nós, entre as pessoas. É muito bom a gente só ficar estudando a Bíblia, né? Mas a gente pode simplesmente ser como aqueles teólogos que estudam para lá a gramática. Essa palavra no grego, ela não significa bem isso, ela significa aquilo. Olha, o contexto aqui é isso, aqui ó, na história, olha, aquele teólogo disse isso, aquilo disse aquilo, amém, tá bom, que coisa bonita, mas eu quero saber da demonstração do poder do reino de Deus, eu quero saber do evangelho, que é o poder de Deus, irmão. Não podemos ficar perdidos nessas coisas. Mas Deus deu autoridade para nós. Muitos lugares, infelizmente, os irmãos entram meses, anos, e nunca oram por um enfermo entre eles. É como se alguns versículos da Bíblia fossem arrancados, não existe na Bíblia deles. Está alguém entre vós doente, o que vocês têm que fazer? O que a palavra de Deus diz? Chame os presbíteros. E eles ungindo com óleo. Vão orar e a oração da fé vai fazer o quê? A oração da fé vai curar. Algumas traduções é um pouco... Não pode dizer... Não são muito adequadas. Eles traduzem lá, salvará. Mas salvar o enfermo? Não, é curar mesmo. É porque é a mesma palavra que você traduz por salvação e cura, né? O sosso. É a mesma palavra. E aí os irmãos, alguns talvez quando for traduzir, não, deve ser salvação. Não, é cura física, está doente, para ser curado. Aquela mulher que tocou no Senhor, ela tocou no Senhor e foi curada, e o Senhor volta e falou, a tua fé te salvou, mas é a mesma palavra, te curou. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Billy, você está experimentando tudo isso? Não, irmão, não estou. Mas eu estou perseguindo isso. Eu quero experimentar. Eu quero crer na palavra do Senhor. Eu quero praticar essa palavra de Deus. E eu sinto, irmãos, que não adianta a gente ficar orando muito para que as coisas aconteçam, porque Deus já falou que você tem que fazer. Você tem que tomar uma ação em direção à palavra de Deus. E aí as coisas vão acontecer. Como é que o movimento de cura em 1940 começou a acontecer? Alguém está com problema na perna direita? Esquerda aqui? Tem alguém? Não, né? Tem uma impressão aqui. Como é que começou o movimento de cura em 1940? Um irmão estava doente com tuberculose. Ficou orando ao Senhor, estudando a palavra, e ele foi curado. E ele começou, Senhor, essa palavra, ele começou a ver cura, que havia cura. E ele foi pregar e falou, Senhor, se a sua palavra é tão real para hoje, então que hoje tenha tantos acontecimentos. E teve naquela noite. E a partir daí Deus começou a usar esse irmão tremendamente na cura. Oral Roberts. Você pode não concordar com um monte de coisa que ele ensinou. Mas foi um irmão tremendamente usado por Deus nessa questão da cura. Porque ele tomou atitude, mas foi porque houve um avivamento? Não, ele começou e aí o avivamento veio.
Você dá um passo de fé e aí o avivamento vem na sua vida e na vida dos outros. É assim que vai acontecer. Proclamação do reino e a demonstração do reino. O Senhor falou isso para os discípulos, o Senhor falou isso para nós também. O Senhor mandou a gente curar os enfermos. Isso para mim, assim, eu fico assim ainda meio, sabe, como que meio que estou sonhando. Parece que é difícil entrar nessa realidade, sabe? Porque fiquei tantos anos com uma tradição na minha cabeça. Mas o Senhor falou para a gente ir curar. É claro que é Ele que cura, mas Ele mandou você fazer isto. É como Moisés, mandou Moisés ir lá e tocar com bordão o mar, mas foi o Senhor que abriu o mar. Estão compreendendo? Isso é para cada um de nós, irmãos. Não tem exceção aqui. Não tem exceção. Todos nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Cornélio, a oração dele e as esmolas chegaram até Deus, Deus mandou um anjo lá. Só que o anjo falou com ele o quê? Vai lá, chama Pedro. E Pedro depois ele vai dar esse testemunho. No capítulo 11 de Atos, contando para os irmãos o que tinha acontecido, e Pedro fala aqui que o Cornélio disse para ele, olha, o anjo falou para mandar te chamar, para você nos falar as palavras de salvação. Por que o anjo não falou isto? Porque não tinha autoridade para falar isto. Deus deu autoridade aos homens, aos irmãos em Cristo, aos filhos de Deus. Esta é nossa responsabilidade. Às vezes nós estamos orando muito tempo para que as pessoas se convertam, para alguém se converter. A gente pode orar, às vezes a nossa forma de oração às vezes pode não ser efetiva, pode demorar tanto tempo e a gente às vezes pode nem ver a salvação daquela pessoa. Porque às vezes nós não estamos orando de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu voltar um pouco aqui e deixa eu fazer uma afirmação para você do que eu creio. A palavra de Deus diz em 1 João 5, se nós orarmos de acordo com a vontade dele. 1 João 5,14 diz isso. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se você pedir alguma coisa segundo a vontade do Senhor, ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Eu pergunto, é da vontade de Deus salvar as pessoas? Você tem certeza disso? Por que você tem? Porque está escrito na palavra de Deus. É inegável. Esta é uma coisa que você não precisa ter dúvida. 2 Pedro 3,9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando você orar pela salvação de alguém, tenha certeza que Deus vai responder aquela sua oração. Mas como é que nós devemos orar? Simplesmente chegar, Senhor, salva aquela pessoa, Senhor, salva aquela pessoa, Senhor, salva aquela pessoa. Como é que ela vai ser salva? Como é que ela vai crer se não há quem pregue para ela? Então, no mínimo, você deveria estar começando a orar um pouco diferente. Senhor, salve o João. Senhor, que alguém, um servo do Senhor, vá lá e pregue a palavra para ele, que ele encontre alguém no caminho dele, que pregue para ele. Senhor, se ele estiver vendo televisão, que ele ligue lá no canal, lá de algum irmão que esteja pregando. Você tem que começar a orar de maneira mais objetiva na sua oração. Porque você salva, ele tem que ouvir a palavra. E mais ainda, a palavra de Deus diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que elas não conheçam o Senhor. Então você precisa, sabe, orar e usar a sua autoridade nisso. Você pode dizer,
eu quebro qualquer venda, eu tiro toda a venda no nome de Jesus. Eu resisto toda malignidade que impeça do fulano de ouvir a palavra do Senhor e compreender. Você tem que ser mais objetivo nessa sua oração. Senhor, guarde essa pessoa, Senhor. Né? Livra do acidente, Senhor. Livre da morte. Eu quero que o Senhor o salve. Né? Não permita que ele morra. Livre, né, do maligno. Eu rejeito todo ataque do maligno nessa vida, em nome de Jesus. Você tem que começar a orar de maneira mais efetiva. Talvez isso aqui é para as nossas famílias. Vai começar, né? Para aqueles que ainda não creram, orar nesse sentido, de maneira mais objetiva. Não ficar só, Senhor, salve, 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 salve. E talvez Deus vai colocar no seu coração. Vai lá e fale para Ele. Ligue para Ele, passe uma mensagem. Hoje está muito fácil, né? Tem aí o WhatsApp, tem tudo, né? Fale com Ele. Alguém tem que falar para que Ele creia. Não adianta só nós pedir para Deus salvar, porque Deus já disse como as pessoas serão salvas. Nós temos que fazer como Ele disse para fazer. Então essa é uma das grandes responsabilidades nossas, irmãos. Proclamar o reino de Deus e demonstrar o reino de Deus. O Senhor ungiu a Jesus para fazer o quê? Lembra o que Jesus disse? O Espírito de Deus está sobre mim, o qual me ungiu para proclamar as boas novas, para curar, para libertar. O Senhor Jesus disse que assim como o Pai enviou a Ele, Ele também nos enviava, então é do mesmo jeito. Tudo que nós olhamos para Jesus e vemos nele, é também para nós agora, irmãos. Jesus é o modelo perfeito de Deus para nós. Assim como Jesus pregava o Evangelho, nós devemos pregar. Só que nós vamos pregar o Evangelho apontando para Ele mesmo, né? Para Jesus. Mas Jesus, Ele foi ungido para... A palavra de Deus fala, né? Foi ungido com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todo oprimido do diabo, porque Deus era com Ele. Assim nós também devemos fazer. Comece na sua vida, no seu dia a dia, sabe? Começar a usar essa autoridade sua. Fale do Senhor. Busque uma oportunidade. A pessoa está doente, você é sua amiga. Eu posso orar por você? E ore por ela. No mínimo, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai se sentir amada, vai se sentir querida sua. Vai sentir que você está dando importância para ela. E você vai ganhar o direito depois de falar do Evangelho para ela. Ela vai te dar esse direito. Você não vai ser invasivo, né? Você não vai chegar chato, olha, toma aqui o folheto, olha, cuidado, porque se você não crer, você vai para o inferno. Isso é boa nova? A gente acha que pregar o Evangelho é mostrar o inferno da pessoa, né? Não, irmãos. É mostrar o amor incondicional de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Talvez em alguns momentos a gente vai falar, mas a nossa prioridade é anunciar o Senhor, anunciar que o reino de Deus está próximo. Não é condenar a pessoa, mas é trazer boas novas de salvação para ela. E quando você demonstra o amor de Deus para ela, a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Então aproveita as oportunidades no trabalho, no supermercado, na padaria. Uma pessoa chegou perto de você, peça ao Senhor uma palavra para ela. É tão boa. Ah, irmão, mas eu não sinto assim, eu acho difícil. Não, simplicidade. Comece a orar. Para cura, para qualquer coisa. Você pode chegar para a pessoa e, olha, por gentileza, pelo que eu posso orar por você? A maioria vai aceitar. Alguns poucos vão recusar.
E naquele momento você pode orar, a pessoa às vezes pode estar doente, a pessoa pode estar com problema na família. E você vai usar a autoridade no nome do Senhor. E aquela pessoa vai ser abençoada. Deus vai honrar a sua oração, por quê? Porque você está honrando a palavra de Deus, e Deus vai honrar você. Honrarei aqueles que me honram, diz o Senhor. Então essa é a primeira das nossas responsabilidades. A segunda é resistir ao diabo. A palavra do Senhor nos diz em Efésios, capítulo 6, nós conhecemos muito bem, versículo 10, que diz assim: sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo tem ciladas, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma guerra. E Satanás, ele vai procurar, sabe, colocar ciladas, engano. Pedro também diz: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé. Ele está andando, procurando, né? Ele vai usar circunstâncias, pessoas, várias coisas. Mas você não deve ficar preocupado com isso. Porque você é filho de Deus, você tem Espírito Santo e tem autoridade. Mas você precisa ser vigilante. Não é neurótico. É vigilante. Não é ficar com neura. Ih, essa bolsa está virada, será que... E aquele quadro, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar de cabeça para baixo. Você está... Não, você é filho de Deus. E não é essa planta é usada no sei lá onde, para fazer maldade. É aquela seita que usa essa planta. Não, tira essa planta aqui. Não, foi Deus que criou a planta, irmãos. O inimigo está usando, usurpando das coisas boas que Deus fez. Não fica com medo, não. Isso é superstição. Você é filho de Deus. Você não tem que ter isso, não. Ah, isso aqui é um trevo, não sei como é fundo esse trevo. Daí, qual o problema? Deus criou, tá bom. Não tem nada, eu sou filho de Deus, é a planta de Deus. Que eles usem por lá, mas comigo não tem isso. Porque você é filho de Deus. Maior é aquilo que está em você do que aquilo que está no mundo. Paulo vai dizer aos Coríntios: a quem perdoais alguma coisa também o perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Ele está falando do perdão. E aquele que não perdoa, vai acontecer que Satanás vai alcançar vantagem sobre ele. Pois não lhe ignoramos os desígnios, não lhe ignoramos, outra tradução, os seus ardis, as suas maquinações. Mas graças a Deus, Paulo vai dizer algo maravilhoso para nós, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 10, versículo 3 até o 5, ele diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você não pode guerrear segundo a carne, segundo o seu poder natural, a sua força natural, porque você perde. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso combate, não são carnais. Olha o que diz agora. E sim, poderosas em Deus. As nossas armas são
poderosas em Deus. Você já recebeu essa palavra? As armas que você tem são poderosas em Deus. Amém. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Um sofisma é um argumento falso que induz a um erro. Satanás vem e confunde várias vezes, né, enganando as pessoas, elas vão chegando a certas conclusões erradas, que são sofismas. Toda religião leva a Deus. Um sofisma. Há um único caminho a Deus, que é Jesus. Mas as religiões fazem isso. Qualquer religião é do bem. Um sofisma. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tome consciência disso. As nossas armas são poderosas em Deus. Deus te deu autoridade. E essa autoridade você pode usar. E o universo vai respeitar essa autoridade que Deus te deu, porque é de Deus, é do Senhor Jesus. Você pode usar o nome dele. Você é um representante dele. Um dos maiores ataques que nós sofremos, irmãos, que nós precisamos usar a nossa autoridade, é ataque na nossa mente. É o maior lugar de batalha, é o campo maior de batalha que nós temos. Na nossa mente. Pensamentos dos mais variados possíveis, argumentos, racionalizações, tantas coisas vêm na nossa mente. E porque nós não combatemos com as armas que o Senhor já nos deu, não usamos a nossa autoridade, muitas vezes Satanás alcança vantagem sobre nós. Quantas divisões às vezes na igreja por causa disso? Surge alguma coisa na mente de alguém, surge na mente de outro, eu começo a pensar daquela pessoa e começa, ele está fazendo isso por aquilo outro. Ele passou na rua, não me viu, não olhou para mim, ele está me desprezando. Eu nem viu você. Mas você já colocou na sua mente, veio aquela seta maligna, ele está me desprezando. Aí você também começa a eu vou desprezar. E aí começa, tá vendo? O negócio é muito simples. Mas é uma seta maligna. E que você não deve dar margem a isto. Uma das armas que tem lá, que Paulo diz, né, da armadura, aliás, é o escudo da fé, com o qual podereis o quê? Apagar os dardos inflamados do maligno. Ele usa aquela figura daquela época. Pega um arco e coloca na ponta deles fogo e lança. Onde cair é para o quê? Incendiar. E Satanás faz isso às vezes, ele envia pensamentos como fogo na nossa cabeça. São os dardos inflamados com fogo, está inflamando. Mas com o escudo da fé, você pode fazer o quê? Apagar. Amém. Aleluia. Você precisa ser vigilante. Você não deve ser um bobinho aí, deixar sua mente passiva aí, andando para todo lado, não controlar seus pensamentos. Não. Esse é o maior lugar de ataque. Quantas vezes? Eu sei que isso aconteceu com você, mas não deve ser só comigo não. Você vai orar. Você está de joelhos, orando, buscando o Senhor, orando, e de repente surge um pensamento absurdo. Aí você, talvez por não conhecer a verdade do Senhor, você fala, meu Deus, me perdoe, Senhor, o sangue de Jesus me purifica. Não, irmãos. Você queria pensar naquilo? Então não é seu, entenda isso.
Não é seu. O que você tem que fazer com esse pensamento? Como que você vai ficar livre desse pensamento? Se você tem autoridade, o que você vai fazer com esse pensamento? Você vai resistir. O que é resistir? É ser passivo? Não, você vai tomar uma atitude frontal e combater aquele pensamento. Só que você tem autoridade no nome do Senhor de comandar, de ordenar para aquele pensamento ir embora. Você sempre deve dizer: pensamento, saia em o nome do Senhor Jesus. Ponto, acabou. E pense em outra coisa agora. Ah, mas o pensamento ficou, não dê papo para ele mais não. Agora, o que você tem que fazer? A sua cabeça, deixa eu te dizer, você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Mulher diz que faz muita coisa ao mesmo tempo, mas mesmo mulher não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Alguém consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo? Não tem jeito. Não dá. Então, o que a palavra de Deus fala para a gente fazer? A gente tem que despojar, lançar fora e colocar aquilo que é bom. Às vezes os pensamentos são nossos mesmos, são maus. Precisamos lançar fora, nos arrepender e colocar pensamento bom no lugar. Às vezes a gente pensa, nós mesmos estamos cultivando pensamentos maus. Pensamentos de raiva, de ira, de não perdão e de um monte de coisa. E Satanás começa a ganhar vantagem em nós. O Senhor deixa o ódio entrar no coração dela. Aí o inimigo vai ter vantagem. Então qual é o processo, né, irmãos? Nós lançamos fora aquele pensamento e colocamos um pensamento do Senhor no lugar. Por isso que Paulo, por exemplo, está falando para a gente não ficar preocupado, ansioso com nada. E depois que ele fala que a gente deve, levar diante do Senhor as nossas petições pela súplica e oração, com ações de graça, e a paz de Deus vai guardar nossa mente, nosso entendimento. Logo em seguida, Filipenses 4:8, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você não pode ser passivo, você tem que colocar o pensamento lá. Mente passiva, irmãos, é algo muito fácil para ser incendiado com os dardos inflamados do maligno. E mesmo não sendo passivo, às vezes eu estou dando um exemplo que eu dei, você está orando, de repente vem um pensamento mal. Então, na sua mente, resista: eu não aceito isso em nome de Jesus. E uma vez você é repreendido, está repreendido, você tem autoridade. Ah, mas está vindo de novo. Coloque outro pensamento no lugar. Esquece agora. Aquele pensamento não pertence a você. Comece a identificar aqueles pensamentos que são seus e os que não são. Aquela velha máxima, que a gente sempre usa, isso para falar, Foi Lutero, eu imagino que foi Lutero que pela primeira vez acho que escreveu isso, mas o passarinho pode vir na sua cabeça e pousar, mas ele só faz o ninho se você deixar. O pensamento pode vir, mas ele fica só se você deixar. Ele não vai ficar lá por muito tempo, só se você deixar. E qual é a intenção de Satanás? Ele lança um dardo inflamado, e se você recebe como se fosse seu, o que vai acontecer? Aquilo vai incendiando você. E você, a Bíblia fala que o homem é aquilo que ele pensa, e você vai começar a agir de acordo com aquilo que você está pensando. Lança fora imediatamente. Tudo que é pensamento de morte, pensamento do mal, tudo que não é, que tem o amor de Deus, você tem que lançar fora, não deixe na sua mente, não ocupe sua mente com isso. Pensamento: eu estou mal, estou doente, eu vou morrer, não! Lança fora. Eu estou com medo, o que vai me acontecer? Não, lança fora. Lance os pensamentos mal fora. Segundo lugar, que vem ataques do inimigo no nosso corpo físico.
Muitas enfermidades, elas são de causas naturais. Voltando aqui um pouquinho, né? As enfermidades só surgiram na raça humana por causa de quê? Da queda. Não foi Deus que colocou a enfermidade no homem. Foi por causa do pecado. Teve essa consequência e Satanás trouxe tudo isso. Mas hoje, né, às vezes tem causa natural. Estou usando meu óculos aqui, minhas vistas já não são como quando eu era garoto. Estou usando óculos, né? É natural, processo. Você vai ficando envelhecido, vai tendo desgaste, né, nas juntas e tal, né? Processo natural, mas às vezes algumas enfermidades, elas são diretos ataques do inimigo. A sogra de Pedro estava ardendo em febre, lembra? O Senhor repreendeu aquela febre. Havia um menino que ele era surdo e mudo, e o Senhor repreendeu aquele espírito maligno. E a criança passou a falar e ouvir. Mesmo Jó, ele ficou doente porque teve o dedo do inimigo. Irmãos, não é porque você é cristão que o inimigo não possa lançar alguma enfermidade. Se ele lança pensamentos, você acha que ele pode lançar uma dor em você? Claro. Mas você tem autoridade no nome de Jesus para mandar aquela dor embora. Amém. Amém. É muito interessante, às vezes, a gente estar orando para uma pessoa que está enferma. Eu aprendi isso com outros irmãos. Graças a Deus, os irmãos tiveram mais experiência e eu pude aprender com eles. Você está orando com a pessoa, ela está com dor, por exemplo, dor na coluna. Você está orando com ela e de repente você ora e ela começa a ter mais dor do que antes. Quanto mais reza, aquele provérbio do mundo, né? Mais sobração aparece. Está aumentando a dor. Ou você ora, está com dor na coluna, e agora? Ih, parou. Nossa, mas que dor que eu estou sentindo aqui no ombro. A dor mudou de lugar. Sinal claro de que é um espírito de enfermidade, que é um espírito de aflição. Irmãos, é tão gostoso ver a autoridade do Senhor, no nome de Jesus. Você ora, a pessoa começa a aumentar a dor. Você, sei. Espírito de aflição, sai agora em nome de Jesus. E não volte mais a provocar essa dor. Na hora. Às vezes você pode estar numa situação e você vê que, poxa, não tem motivo natural de eu estar assim, por que eu estou assim? A dor de cabeça é terrível, mas eu não tenho dor de cabeça. Começa a desconfiar. Manda embora a dor, em nome de Jesus. Não demorou? Às vezes pode ser um espírito de aflição. Então, o inimigo, irmãos, ele ataca a nossa mente, também o nosso corpo. Para alguns irmãos eu sei que isso pode assim, poxa, mas eu sou crente. É porque você é cristão mesmo. Ele quer combater. Ele quer te derrubar. Mas você tem autoridade. Em nome de Jesus. Outro aspecto é na sua consciência. Você é filho de Deus, você foi lavado no sangue do Cordeiro. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, né, agora, né, nenhuma condenação há mais para ele. Mas o que o inimigo quer é levar você a se sentir condenado. E fica aquela acusação na sua mente. E você ora, Senhor, o sangue do Senhor me purifique de todo pecado e tal. E ora, continua aquele negócio. Você está sentindo como se estivesse pecando. Pecaminoso. Você está sentindo sujo. Mas exatamente o que é, você também não sabe. Aquilo que é convicção do Espírito Santo é específico. Você vai saber especificamente o que você precisa confessar a Deus. Mas aquilo que é a acusação do inimigo é um negócio assim, sabe? Você não sabe exatamente o que é, mas você sente, não, é como se você
tivesse sentido pecado, acusação do inimigo nas nossas consciências. Mas o sangue de Jesus, a palavra de Deus fala que nos purifica as nossas consciências de obras mortas. E você pode dizer: Senhor, eu não aceito essa acusação do inimigo. Saia toda acusação agora em nome do Senhor Jesus. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Ponto. E adore o Senhor. Então, se ela é específica, ela é do Espírito. Se ela é duvidosa, é do Espírito. O Senhor vai te mostrar claramente. Se é alguma coisa que o Senhor quer te mostrar, vai te mostrar. Mas aquilo que é do inimigo, você não tem clareza. Ou às vezes até você tem, você já pecou, você pecou mesmo, e você já confessou o Senhor. Mas depois disso você ainda se sente meio mal, né? Você, meu Deus, aí você volta de novo para querer confessar de novo. Aí volta outra vez. Não, acabou. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Acabou. Acabou. Não temos que carregar culpa mais. Não aceite acusação. Eu não aceito acusação. Nunca você pode falar, você declara: eu não aceito acusação. O sangue do Senhor Jesus já não purificou todo o pecado. E fim de papo, acabou. Você já recusou, você já ordenou. Em Apocalipse diz que eles venceram o inimigo por causa de 3 coisas, lembra? Eles venceram o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Era o sangue, a obra de Jesus por nós. E por causa da palavra do testemunho que deram, você vai professar. E não amaram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mas em primeiro lugar é o sangue de Jesus. O que Jesus fez? Às vezes, o inimigo também vai atacar as nossas circunstâncias. Lembram que os discípulos entraram num barco com Jesus, e eles eram pescadores, eles não eram pessoas medrosas, mas a tempestade foi tal que eles foram lá acordar o Senhor: Senhor, socorre, não. Lembra? E a palavra fala que o que Jesus fez? Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento. Quem que provocou aquele vento? Será que foi o Senhor? Será que foi Deus? O que vocês acham? Não, foi o inimigo. Queria virar o barco deles. E quando o Senhor acalmou o mar e eles desceram, eles foram para onde? Oi? Isso, foram lá para Gadara, tinha um gadareno lá, endemoniado. E o Senhor libertou ele. Era uma atuação maligna ali, naquela circunstância. Às vezes, irmãos, nós precisamos discernir e pedir: Senhor, isso é dedo de quem, Senhor? Eu não estou compreendendo. Senhor, se é algo que o Senhor permite, eu digo amém. Mas se não é, Senhor, eu não aceito. E abra o meu entendimento. Irmãos, eu não aceito em nome de Jesus. Jó aconteceu com ele foi atacado nas circunstâncias. Seu gado, a sua casa, ele foi por aí. O irmão chegou para mim, fomos almoçar, ele veio conversar comigo, me falar do que estava acontecendo. Ele me falou dos problemas que estavam acontecendo na sua empresa. Ele disse: olha, aconteceu tal coisa assim, assim, assado. Mas eu estou entendendo que o Senhor quer que eu dê uma parada, que o Senhor está usando isso para me falar, sabe, irmão, não sei o quê. Eu falei assim: irmão, isso não é o dedo de Deus. Isso é um ataque maligno em você. Você precisa se levantar, você e sua esposa, e repreender. E não aceitar essa circunstância. Deus não precisa disso para falar com você. Deus pode até usar isso para falar com você, mas Ele não precisa. Ele não precisa causar um acidente que o funcionário morra. Ele não precisa te levar à falência. O inimigo, né, Satanás, ele é o ladrão, ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. E ele puxa mesmo. Nossa, é mesmo. A
A ficha caiu, ainda bem. Então, irmãos, o Senhor nos chamou, sabe, temos essa responsabilidade, temos um combate, uma carreira, mas Ele nos deu essa autoridade, no nome dEle. Podemos usar de acordo com aquilo que Ele já estabeleceu na Sua palavra. Se Ele estabeleceu na Sua palavra, amém, vai acontecer, vai funcionar. Vai funcionar. Acho que eu já contei isso aqui algumas vezes, mas eu me lembrei aqui agora, eu achei engraçado. O Mateus, meu filho, né, era pequenininho, ele e a Letícia, estavam na casa de uns irmãos, eles vieram correndo, pai, estou com medo. Eu, naquela época nós estávamos ensinando algumas coisas para ele, eu falei, filho, o que o papai já te ensinou? Volta lá e manda esse medo sair em nome de Jesus. Eu continuei lá, estava conversando. Daqui a pouco o Mateus era todo assim, espoletinha, né? Vem correndo, pai, funciona! Funciona, irmãos. É a palavra de Deus. É a autoridade do nome de Jesus. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Não deixe o medo tomar, sabe, o seu coração em momento algum. Jó, ele deu uma brecha na vida dele lá. Se você ler com cuidado. Aquilo que eu, lembra? Temia, isso me aconteceu. Não deis lugar ao diabo. Às vezes a gente está dando lugar ao diabo sem saber. Não deixe temor vir no seu coração, receios, preocupações. Aquilo que é mal, sabe, guarde o seu coração, sobretudo deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não tenha medo. Uma das formas do inimigo, sabe, vir e querer levar vantagem é colocar medo nos nossos corações. Instilar o medo. Mas lembre, você está em Cristo. Você está sentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo, acima de principados e potestades. Você tem autoridade que o Senhor te deu, que está acima de todas as coisas. Eu me lembro uma vez, eu acordei de noite, muito tempo atrás, e eu acordei com pavor, muito pavor. E assim, de repente, eu acordei com muito pavor, aquele negócio horrível, pavor. E eu me lembro que eu simplesmente me ajoelhei ali na cama, no pé da cama, e eu me lembrei dessa palavra, eles o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Sabe qual foi o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar tudo aquilo que eu sabia a respeito do Senhor Jesus, do que Ele fez. Falei que o Senhor venceu a Satanás na cruz, Ele despojou principados e potestades, Ele recebeu um nome, está acima de todo nome, do nome dele tudo tinha que se dobrar. E comecei a falar, comecei. Cadê o pavor? Embora. Então, irmãos, não temos que temer, mas temos que usar as nossas armas, que são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. Misture a sua fé na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite, pela tua palavra. A tua palavra é verdade. Amém. Senhor, nisso que ouvimos aqui hoje, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, para que seja uma realidade em nós. Te louvamos por essas afirmações tão maravilhosas da tua palavra, em nosso favor. Te louvamos que as nossas armas são poderosas em ti, Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, que tem um nome que está acima de todo nome. E o Senhor nos permite usar o teu nome, Senhor. Oh, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Senhor, dá-nos entrar mais na realidade da autoridade que tu nos deste, Senhor.
e que possamos ver a manifestação do Teu reino nessa terra, Senhor. A nossa responsabilidade, Senhor, de anunciarmos o Teu reino e demonstrar o poder do reino, Senhor. Senhor, ajuda-nos nisto. Senhor, todo embaraço caia por terra e que levantemos e obedeçamos a Tua palavra. Nós desejamos isso, dá-nos ousadia para isso, Senhor, te pedimos, no nome do Senhor. Ó Deus, e ajuda-nos no nosso combate a resistir o inimigo, como diz a Tua palavra, Senhor. Não queremos dar lugar ao diabo, ajuda-nos, Senhor, te pedimos. Que Teu Espírito Santo possa vir, Senhor, e nos ajudar. Que Teu Espírito nos conduza, Senhor. Que Teu Espírito nos ajude a estar vigilantes e sóbrios. Ó Deus, oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Nós passei um pouco aí do tempo hoje, mas precisava concluir. O Senhor abençoe os irmãos. Eu vou estar aqui. Eu senti um desejo de orar